Atenção internautas de todo o mundo, para o toque de 5 segundos. Alô, gente amiga, começando mais um programa Sérgio Cruz aqui pela viamorena.com. Opa, deu zebra aqui, ó. O presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, deputado Paulo Correia, juntamente com o vice-presidente Eduardo Rocha, estiveram esta semana em Brasília. Os presidentes de assembleias do Brasil resolveram criar um fórum das assembleias, dos presidentes de assembleias legislativas, para acompanhar. Eu acho que já chega tarde, já devia ter esse fórum, devia ter há muito tempo. Para acompanhar a política nacional, procurar dar palpite, né, no encaminhamento de projetos de interesse dos estados, porque há uma disposição brasileira hoje, né, com essa política que nós temos hoje no país, de mais Brasil e menos Brasília. Pelo menos é o que o Bolsonaro falou durante a campanha, falou durante a posse, e há essa preocupação. Já foi feita a reforma da Previdência, que deve ser aprovada ainda este ano. Vai vir a reforma tributária, e os estados têm que ter uma preocupação, porque além da dependência que há hoje do Estado perante a União, há também há muito discurso, né, nesse problema de pacto federativo, mais Brasil, menos Brasília e tal. E não se vê isso na prática. Até mesmo na reforma da Previdência, os estados e os municípios foram praticamente excluídos, né, da reforma. Teve o Senado que fazer uma PEC paralela para valorizar, para incluir nas disposições da reforma da Previdência, da nova Previdência, os estados e municípios que ficavam de fora. Quer dizer, com a PEC paralela, cada estado vai poder criar ou adaptar a reforma da Previdência em nível de União para os estados, né? Porque não tem sentido você fazer uma reforma federal, excluir estados e municípios, como se esses entes políticos não fizessem parte do conjunto da União. Mas os deputados foram lá
E uma das questões que levantadas lá em Brasília, segundo o deputado Paulo Corrêa, no discurso que fez ontem na Assembleia Legislativa, é o problema da Lei Candir. A Lei Candir, em verdade, é uma lei que regula o ICMS, todo o Brasil. E nesta lei tem um dispositivo que isenta de imposto as exportações. As exportações, principalmente de produtos de commodities. Há estado que só exporta commodities. São Paulo, por exemplo, exporta produtos industrializados. Muitos produtos industrializados. Não interessa quem produz, né, produtos industrializados, como São Paulo, por exemplo, cobrar ICMS. Até porque imposto não se exporta. Agora, estados como Mato Grosso do Sul, são estados que só exportam commodities. Portanto, não leva nenhuma vantagem na exportação, a não ser os números, né? Os índices. Não, Mato Grosso do Sul exportou tanto. Tal. O produtor leva vantagem, porque o dinheiro vem para ele. Mas o Estado, né, como instituição pública, não vê a cor do dinheiro. Então, essa Lei Candir, ela criou também um dispositivo para que os estados exportadores de commodities fossem compensados. Por um determinado prazo, depois se adaptava e tal. O problema é que não houve uma regulamentação dessa compensação. Então, o presidente da República, o Tesouro Nacional, passou a compensar politicamente, do jeito que bem entendia. Isso prejudicou demais o estado de Mato Grosso, o estado de Mato Grosso do Sul e outros estados exportadores de commodities. E a preocupação dos deputados, de um modo geral, e particularmente dos deputados de estados exportadores de commodities, é ter uma compensação pela não cobrança desse imposto. Chegou-se a sugerir que esse imposto voltasse a ser cobrado. Eu não vejo nenhuma possibilidade, né, de você onerar a exportação. Pode até beneficiar os cofres públicos, mas termina prejudicando a produção de um modo geral, porque o país, né, o produtor termina perdendo competitividade lá fora. Mas, de qualquer forma, a ida da Assembleia Legislativa, a participação da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul neste fórum é muito importante. Porque pode o Estado, a União, encontrar uma saída para compensar essa isenção. O Brasil tem isso, né? Essa federação aí termina que a União faz cortesia com o chapéu dos estados e dos municípios. Mas eu vou falar daqui a pouquinho na difusora, na FM Difusora 101.9, na Bronca Total, sobre um assunto que eu falei ontem aqui, tenho falado com uma certa impertinência, porque é o tema que vai mover, né, o debate econômico e financeiro do país a partir de agora, que é a reforma tributária. O grande lance da reforma tributária seria a inclusão nas novas disposições das leis tributárias no país, um imposto novo que seria a CPMF. Durante a campanha eleitoral, e logo depois da eleição, o presidente Bolsonaro disse que estava fora de cogitação. O presidente da Câmara dos Deputados disse que não passava, não entrava CPMF lá. O presidente do Senado falou a mesma coisa. Mesmo assim, o ministro Paulo Guedes, da Economia, não desistiu da ideia, ele tinha ideia. Vou explicar mais uma vez por quê
que o pessoal da economia, finança e tal, principalmente quem está no governo, quem é responsável pela grana do governo, por trazer grana para o governo, não encontrou até agora uma saída para substituir a ideia da CPMF. Ninguém encontrou. A Dilma tentou, não tinha força política e nem moral para impor a volta da CPMF. Vou tossir. Vou ter que ligar esse ar condicionado aqui porque ele me ataca. A Dilma tentou, com Joaquim Levy não conseguiu. O Paulo Guedes, né, através do Marco Sintra, da Receita Federal, tentou colocar esse novo imposto, a CPMF, em debate. Paulo Guedes é um de ventríloco, né? Usando como boneco do ventríloco. Sabe o que é ventríloco? Que ele fala pela voz do... O boneco fala pela voz do cara. Botou o Michael Sintra no colo e foi falando e repercutindo esse debate, né, sobre a CPMF. A CPMF é uma contribuição, é um imposto que o Brasil não quer saber dele. O Brasil se livrou da CPMF ainda no governo do Lula, contra a vontade do Lula, é claro. O Lula fez todo o empenho para que não acabassem com a CPMF, porque a CPMF era a salvação da lavoura. Mas toda a conta que é feita no Brasil só fecha com a CPMF. Não adianta vir com essa história, tenho visto aqui muita gente falando, não, porque tem que reduzir a metade do Congresso, tirar a metade dos deputados, tirar a metade dos senadores, fechar não sei o quê, cobrar não sei o quê. Nada disso tem a ver com a emergência que se requer para se resolver os problemas do Brasil. Vamos cortar a metade dos deputados. Isso né? Vai cortar onde, né? Não corta nada. Não corta porque cada estado tem a sua representação e ninguém vai querer. Vamos. E depois não tem tanto deputado assim, não tem tanto senador assim, são muitos. Mas são 27, né, unidades da federação, e a maioria desses estados tem o mínimo 8 deputados. Senador cada estado tem 3. Então não vejo como desmontar isso, né? Assim como não vejo também, é o que eu defendo, junto com o Marco Sintra, o imposto único. Eu defendo o imposto único. O IVA, né? Me parece que no Paraguai já se aplica o imposto único. Você paga o imposto só. Você compra, você vende, dinheiro que você recebe, você paga aquele imposto. Não sei quantos por cento que é. Não sei quantos por cento que teria que ser aqui no Brasil, mas eu defendo imposto único. Agora, imposto único no Brasil é lenda. Também não passa. Porque nós temos uma máquina paquidérmica, uma máquina burocrática paquidérmica, né, alimentada pelos impostos, pelos inúmeros impostos que tem aí. Então exige, né, uma Receita Federal enorme, com milhares de auditores,
auditores, fiscais e uns chamados príncipes do erário público, né? O pessoal ganha verdadeiras fortunas e que, de repente, se você estabelece um imposto único, utilizando-se dos recursos tecnológicos que a gente tem, fecha essa máquina. Como é que você vai se livrar desse mundo de fiscal, desse mundo de auditores, né? Esses príncipes do erário público? Não vai se livrar nunca. É uma corporação muito poderosa, altamente poderosa. Fiscal federal hoje ganha muito mais que o presidente da República. Um auditor federal, da Receita Federal, ganha muito mais que o presidente da República. Ganha muito mais que o procurador. Você vê o procurador reclamando lá em Minas Gerais, que ganha um miserê, ganha 24 mil reais por mês e considera isso um miserê. Pois o pessoal da Receita trabalha com imposto no país, não só no país, mas também fiscais do Estado, fiscais do município, são os funcionários mais bem remunerados do Brasil. E do Brasil são os mais bem remunerados do mundo. Como é que você vai, de repente você chega, não, fecha essa máquina e vamos criar o imposto único. Cria imposto único, imposto só. Depois reparte esse imposto com os municípios e estados. Simples. Quer dizer, aparentemente simples, né? Mas uma coisa altamente complexa, que vai mexer com uma categoria altamente poderosa. E o presidente que tentar fazer isso, ele cai. Cai. Seja quem for, Bolsonaro, Mourão, qualquer um que mexer com tal de imposto único no Brasil, cai. Porque é uma corporação altamente poderosa, solidificada e politicamente muito bem articulada. Então não adianta mexer, é perda de tempo mexer com esta categoria. Perda de tempo. Então o Brasil, quero repetir que eu sou contra qualquer tipo de imposto, eu acho que teria que ter mais criatividade, teria o governo que enxugar mais, teria o governo que reduzir o tamanho do Estado, mas do tamanho que está o Brasil hoje, com os compromissos burocráticos, econômicos, financeiros que tem o país hoje, só se resolve com um novo imposto. Nisso o Paulo Guedes está certo. Não há outra conta a fazer, não. E não adianta a economista vir com um papo furado aqui, porque não cola. Eu quero dados pragmáticos, certinhos, matematicamente corretos. Eu quero ouvir, e já convidei vários economistas para falar aqui, e nenhum se atreveu a vir. Fórmula mágica não adianta. Abracadabra não adianta. O que resolve o problema financeiro é dinheiro. Dinheiro público você consegue com imposto. E se o Bolsonaro insistir em não criar um novo imposto, o governo dele vai naufragar. E ele tem que criar esse imposto este ano. Essa reforma tributária, esse novo imposto, se não sair esse ano, não sai mais. Porque o político tem que fazer todas as maldades no primeiro ano. Porque no ano seguinte já tem eleição. No ano seguinte já começa a preparação para a eleição, para a reeleição. Então, se não fizer, eu acho extremamente difícil fazer a partir do ano que vem. E se fizer uma reforma tributária que não vai aumentar, não vai diminuir, não vai aumentar, não adianta fazer reforma. Para que fazer reforma?
Vai só gastar tempo. Jogar tempo fora. Tem que fazer uma reforma que mexa na economia. Que se não reduzir para aumentar pela produtividade, pelo incremento, porque você reduz imposto, pelo menos é assim nos Estados Unidos, por exemplo. Nos Estados Unidos o imposto, menos o imposto de renda, é claro, o imposto de produção industrial, imposto de modo geral de consumo, o imposto é reduzido para que o empresário invista em tecnologia e invista em emprego. Será que se baixar imposto no Brasil vai aumentar vai cair o desemprego? Não se sabe, né? Porque nunca se baixou imposto no Brasil. Nunca se baixou aqui, sempre se aumentou imposto. Aqui sempre se aumentou o imposto. Agora eu tenho entre as pessoas que acompanham esse programa, principalmente nas redes sociais, tem uma porção de gente com ideias altamente criativas, né? Essas ideias poderiam ser juntadas e mandadas para o Paulo Guedes. Ó, Paulo Guedes, tem essa ideia aqui, ó. Não me venha com ideia de reduzir Senado e reduzir o número de deputados, não sei o que, porque isso aí não... Reduzir salário de juiz, né? Também não vem. Essas contas que você faz aí na sua casa, e que você manda para cá, todas elas já foram feitas. E é público e notório e sabido, né? Se você enxugar a máquina... Ontem eu estava vendo um debate, um programa de televisão, onde me falaram que num país desse, não sei se Portugal ou Espanha, ou Bélgica, acho que foi na Bélgica, houve uma redução das aposentadorias. Cortaram-se 30% das aposentadorias. E pensa você cortar 30% das aposentadorias no Brasil. Há uma elite que tem aposentadoria, grandes aposentadorias. Essa elite é uma corporação, né, politicamente influente. Aí você vai baixar de quem? Do trabalhador que tem uma aposentadoria miserável? Você ainda vai tirar 30%? Então não adianta. Não adianta, não tem fórmula mágica. Não tem palavra mágica, não tem discurso bonito que resolva a crise econômica do Brasil. Só vai resolver, e o Bolsonaro sabe disso. O Paulo Guedes já deve ter falado pelo menos 50 mil vezes: ó, presidente, não adianta. Não adianta não. Agora, o presidente está jogando para a plateia. Está jogando para o eleitorado dele. Que é contra, que não quer, não sei o que, tal. Daqui a pouco ele vai ter que aceitar. Quando ele descobrir, e aí pode ser tarde. Quando ele descobrir que não tem outro jeito, ele vai ter que aceitar. Deixar para jogar para a plateia quando a coisa der certo. Porque agora ele teria que enfrentar a impopularidade de uma reforma tributária, da criação de imposto novo agora este ano, convocar a militância bolsonarista
para ir com ele, né? Me acompanha. Agora é que eu preciso de vocês. Já baguncei o Estatuto de Desarmamento, já estou abrindo aí para o pessoal ter arma e tal. Já nomeei um ministério que atenda os interesses ideológicos da militância. Agora eu preciso da militância na rua para me apoiar na reforma tributária. Se o povo não apoiar, ele vai ter que combinar com o Congresso Nacional. Porque, ou então, apresentar uma solução milagrosa para substituir a ideia de um novo imposto, a ideia da CPMF. Porque se não tiver, eu estou falando isso aqui, ó, bem antes da quem me acompanha aqui pela TV, pela Via Morena, bem antes da eleição, eu já falava isso. Falava não porque estou defendendo isso, eu não defendo isso. Não defendo o governo, porque eu sou economista, né? Faço conta. Não sou profissional a serviço de nenhum grupo. Eu não tenho grupo. Impressionante, eu não tenho um grupo. Meu grupo é o Brasil. O governo, se não quer fazer reforma tributária, se não quer aplicar dose amarga, tem que ter uma saída. Só que eu e o Paulo Guedes e o Marco Sintra, que foi expulso, né, como bode expiatório da Receita Federal, a gente não vê essa outra saída. Mas quem ganha para encontrar saída, e quem foi eleito para encontrar saída, foi o presidente da República. Dizer que não entende nada de economia e que entregar para o Paulo Guedes. Então deixa o Paulo Guedes trabalhar. Deixa o Paulo Guedes fazer gestão. Porque, presidente, se não houver CPMF, o governo quebra. Aliás, o governo está quebrado. Está quebrado porque tiraram a CPMF. Economistas aí não aceitam essa tese aí, mas ela é correta. Se você pegar a história da CPMF, você vai ver que eu estou correto. O Brasil só teve sucesso econômico de 85 para cá, porque de 65 a 85, 64 a 85, ano da ditadura militar, foi um verdadeiro fracasso. Verdadeiro fracasso. A gente não tinha estabilidade econômica, principalmente não tinha estabilidade econômica. De 60, o Fernando Henrique salvou, né, com o Plano Real, criou a CPMF, não era um projeto dele, era do Adib Jatene, era um projeto para cooperar, para resolver o problema da saúde pública, mas deu tão certo que o Fernando Henrique viu aquele montão de dinheiro e falou, não, espera aí. Saúde vai esperar. Vamos criar superávit primário. Foi o que ele fez. O que ele fez. O Lula entrou, prometendo que ia acabar com a CPMF, não acabou nada. Viu aquele montão de dinheiro e falou, não, agora eu vou me ajeitar. Vou fazer, incrementar o meu projeto de poder. Aí, bamburrou. A economia chegou a quase 7% do PIB, o PIB quase 7%. Pagou o FMI, deu dinheiro para os países aliados aí, parceiros ideológicos.
Passou para Dilma, quando ele passou para Dilma, já não tinha mais CPMF, mas tinha o dinheiro da CPMF. Havia superávit primário que a Dilma governou 4 anos relativamente bem. Vindo a sentir o peso da falta de superávit primário já nos 2 últimos anos do primeiro governo. Foi quando ela congelou, ela desbundou de vez, né? Congelou a energia elétrica, congelou combustível, baixou o preço do gás, estabilizou o preço do gás, fez uma série de pacholices e a economia entrou num declínio, numa crise insuperável. Foi quando ela caiu. A Dilma não caiu porque cometeu improbidade administrativa, ninguém provou isso. Ela caiu porque fracassou na política econômica. Ela foi o bode expiatório do PT. Ela, como dizia na época a senadora Simone Tebet, ela caiu pelo conjunto da obra. Não foi pela administração, pela problema moral na administração dela, não. Ela caiu porque o PT tinha que cair. O PT estava custando muito caro. Caiu. Caiu. Eu, se fosse o Bolsonaro, tinha convidado o Henrique Meirelles para ser ministro, porque eu nunca vi conseguir fazer milagre, né? Porque o Henrique Meirelles ficou os 3 anos do governo Temer e segurou a inflação, pelo menos, né? Aumentou muito o desemprego, mas conseguiu. Com alguma criatividade, conseguiu. Para mim, o Bolsonaro errou quando convidou o Paulo Guedes. Paulo Guedes não tinha currículo. A experiência que o Paulo Guedes tinha era de capitalização na Previdência no Chile, ainda na ditadura do Pinochet. Não tinha experiência nenhuma. Era tão leigo em matéria de economia quanto o próprio presidente. Tanto que não vai para lugar nenhum. Eu teria deixado o Henrique Meirelles, para mim, muito mais competente, né? Mais competente, um economista brilhante, que não é de esquerda, né? Não é marxista, leninista. É um homem de direita. O governo do Bolsonaro é um governo de direita. Então tem que fazer direito. E não trazer o Paulo Guedes, que não entendia de nada, né? Achou que administrar a economia de um país fosse administrar a economia de um banco, né? Ele entendia muito bem de banco. Banqueiro. Banco dele, né? Mas eu vou voltar a falar desse assunto depois do tempo em Brasília e no Mato Grosso do Sul. Fique com a gente. Quando o Heitor nasceu,
eu fiquei na enfermaria com mais 5 mulheres, né? E todos bebês prematuros, que por algum motivo estavam lá há mais tempo. E aí eu via que as mães já não conseguiam tirar tanto leite, eles não podiam mamar, então não tinha aquela produção, né? Porque é importante a sucção do bebê para a produção do leite. Aí eu me coloquei no lugar daquelas mães, porque se fosse eu, se meu filho precisasse, eu ia querer muito que alguém se disponibilizasse a doar. Eu levo o leite, né, já depois que está congeladinho, entrego no banco de leite. Lá eles vão processar, primeiro eles vão avaliar se tem sujidade, né, se tem alguma coisa, se o leite realmente está apto para pasteurizar e liberar para os bebês que estão internados, né? São os prematuros, que por algum motivo ou outro não conseguem mamar ou a mãe não pode aumentar, que também recebe esse leite que a gente doa. Doe leite materno, alimente a vida. Voltando aqui com o programa Sérgio Cruz pela viamorena.com, você pode mandar a sua mensagem aqui para esse programa. Tá tranquilo aí, né? Facebook tá tranquilo? Ou você pode mandar a sua mensagem para esse programa através do Facebook. Entrar no Facebook, daqui a pouco a gente vai estar no Instagram, né? Mas por enquanto no Facebook. E você pode utilizar também o Zap. Nosso Zap é o 984030789. 08493-0789. Você pode mandar a sua mensagem que a gente vai abordar aqui neste programa. Falávamos da reforma tributária e eu fico aqui desafiando, né, os financistas, os economistas, os sabichões, para ver, sondando, né, para ver se tem alguém que dá ideia melhor do que essa da CPMF, que não é ideia minha, né? Eu apenas, antes da eleição, tenho falado sobre esse assunto aqui. Tenho falado com muita insistência, não sei se com alguma propriedade, mas até agora ninguém me desmentiu. Eu queria que alguém... Sérgio Cruz, não é CPMF, não é isso que você está falando aí, então. Por que que o governo do Lula deu certo? Porque tinha dinheiro. Porque tinha superávit primário. O Lula conseguiu em 2008, passar pela crise americana, que é uma crise mundial. Falaram que era um tsunami, ele falou que era uma marola. E aqui pro Brasil foi mesmo. Mas por que que ele conseguiu superar essa crise? Porque ele era mais inteligente que os outros? Porque ele era um financista mais competente? Não. Porque tinha dinheiro. O país tinha dinheiro. Muita grana. E se livrava de todo e qualquer compromisso. Dinheiro porque tinha esse imposto novo. E era um imposto que dava muito dinheiro. Que o PSDB criou e o PSDB matou. O PSDB criou e o PSDB enterrou. Matou para evitar que o PT continuasse no poder. Mesmo assim, o PT ainda continua, depois que morreu a CPMF, era tanto dinheiro da CPMF,
Era tanto dinheiro que o PT ainda aguentou de 2007 até 2011. Aguentou ainda 4 anos ou mais, não, muito mais de 4. Pegou 5 anos da Dilma, pegou 3 anos. Hã? Pegou 2 anos do Lula e 5 anos da Dilma. 4 e meio da Dilma. Aguentou, tinha muito dinheiro. Pagou tudo, não foi conta. Emprestou, deu dinheiro, que emprestar dinheiro para a Venezuela é uma coisa de dar o dinheiro, tá aqui. Ó. Emprestar dinheiro para a Rússia, para Cuba, mesma coisa. Tá aí. E ele fez porto em Cuba, fez não sei o que na Venezuela, fez tudo aí. Tacou o pau. Tacou o pau. Gastou, comprometeu as finanças do Brasil. Mas tinha dinheiro. Sem dinheiro, não tem conversa. Agora, o estado de Mato Grosso do Sul é um estado privilegiado. O nosso estado é um estado privilegiado no contexto nacional. Político, nós temos 2 ministros. São dos 2 melhores ministros do Bolsonaro, são aqui do estado de Mato Grosso do Sul. E de 2 pastas altamente importantes, principalmente a pasta de agricultura, né, que está com a Tereza Cristina. Porque aqui, nossa matriz econômica é exatamente a agricultura e a pecuária. E o Ministério da Saúde do Mandetta. Então nós temos 2 ministérios. Nós temos um governo do estado que não é o grande, não é não. O estado de Mato Grosso do Sul está aparentemente redondo por sua política feijão com arroz, porque é um dos poucos estados brasileiros que o novo governador assumiu e encontrou o estado em situação, né, resolvida. O Putinelli, com todo o rolo que ele fez, dinheiro que ele pegou e não pagou, dinheiro que foi desviado na administração dele, ele deixou um estado tranquilo para a Zambuja. A Zambuja, quando assumiu o governo, tinha inúmeras obras, né, para concluir, mas o Putinelli rigorosamente deixou todo o dinheiro com uma sobra, né, para a conclusão dessas obras. Eu me lembro que ele concluiu a Universidade Estadual, que estava quase pronta. E todas as demais obras que tinham por aí iniciadas, ele concluiu, à exceção do Aquário do Pantanal. E ele não concluiu o Aquário do Pantanal porque não quis. Porque ele tinha uma pinimba, né, com o governador anterior, e não... Porque o Putinelli, quando deixou o governo, deixou também 35 milhões de reais para a conclusão do aquário. E eu tenho aqui uma entrevista que eu já mostrei várias vezes, do então secretário de Infraestrutura do governador Zambuja, o Dr. Miglioli, onde ele dizia que com 3,5 milhões completava. 10% do dinheiro que o Putinelli deixou era o suficiente para completar a obra. Ele não completou porque não quis. Mas ele tem um mérito, né, que os outros estados, a maioria dos outros estados, não tem, que é de pagar funcionário em dia. Foi o de respeitar parcialmente os acordos feitos com os trabalhadores, principalmente com os professores. O reajuste é 0 para quase todas as categorias, mas
mas o pagamento é feito em dia. Não existe pior coisa do mundo do que atraso de pagamento, tanto na empresa pública como na empresa privada. Principalmente para o trabalhador que ganha pouco. Principalmente para o trabalhador que depende exclusivamente daquilo que ele ganha. E a gente, o estado de Mato Grosso do Sul, por exemplo, até final da administração do Wilson Barbosa Martins, era um desespero. O funcionário recebia 2, 3 meses atrasado. O governo do Zeca, né, já estabeleceu um critério de pagar. Então nós tivemos aí, pelo menos 8 anos anteriores ao Reinaldo Azambuja, que o funcionário já recebia em dia. E aquela história de avalizar o 13º, consignar o 13º, mas era uma fórmula encontrada pelo governo e que terminou dando certo. Quero cumprimentar meu amigo Chico Maia, né, que está ligado no programa, e ele me fez uma pergunta um dia desse, não fez uma pergunta, me provocou um dia desse para falar sobre a Operação Vostok. Eu não... Aliás, quando ele me provocou, eu já tinha até falado no programa, na sua Operação Vostok. O Chico Maia, eu não acredito nessa Operação Vostok. Assim como eu tenho uma série de dúvidas sobre essa Operação Lava Jato, sobre essas delações premiadas, por exemplo, delação premiada no Brasil não funciona. Delação premiada funciona na Itália. Aqui não. Poderia ter funcionado aqui se ela tivesse sido lançada aqui, não tivesse uma cópia da Itália. Porque aqui ela foi totalmente, a delação premiada foi totalmente desmoralizada. Primeiro pelo próprio Ministério Público e a Operação Vaza Jato aí, os vazamentos estão mostrando isso. Que a operação foi transformada em instrumento de interesse político. De um grupo, do grupo de juízes de primeira instância, de procuradores. A maneira como o pessoal aceitou, porque a lei é clara, né, que o cara aceita, tem que ser uma decisão espontânea do delator, e não forçar a barra. Aqui no Brasil, à exceção de 1 ou 2, né, assustados, o resto foi na marra. Enfiou o cara na cadeia, torturou psicologicamente. E ele falou. O caso, por exemplo, do Palocci é um caso típico, né, de tortura psicológica. O cara ficou ali, o cara desesperou. E começou a falar, de repente falando coisas certas, né, coisas que realmente aconteceram, mas sem nenhuma prova. O caso do senador Delcídio do Amaral, meu amigo particular. Não, ninguém foi preso pela delação dele, porque era tudo chute. Não, mas o Delcídio sabia que estava lá dentro e tal. Mas e daí? E o papel para provar? Não é o papel, não é o que falou, gravou o filme e tal. O vídeo, não é isso. É a prova. Tem 1000 jeitos de você provar. Teve aqui, passou por aqui. Não tinha nada no Delcídio. Como eu não acreditei em nenhuma palavra dita pelos irmãos Metralha, o Joesley e o Wesley. Daí eu ter minhas restrições à Operação Vostok. Eu examinei, por exemplo, o material, a denúncia feita ao deputado Zé Teixeira. Eu tenho pelo deputado Zé Teixeira uma amizade pessoal, mas nós divergimos ideologicamente. Zé Teixeira é um homem de extrema direita e eu não sou. Eu não sou. Eu sou contra qualquer tipo de extrema.
Pode até me chamar de comunista, também não sou. Mas eu examinei o material que me foi passado pelo Zé Teixeira e não tinha nada de irregular. Não tinha nada de ilegal. Não tinha nada de nota fria. Eu examinei. E mesmo assim a perseguição em cima do Zé Teixeira. Aquela confissão do Joesley, né, de que esteve no gabinete do governador Reinaldo Azambuja e entregou 10 milhões de dinheiro, em dinheiro para o Reinaldo Azambuja, eu achei muito fantasiosa. Não tem nenhuma prova disso, tinha que ter uma prova. Como é que você vai entregar 10 milhões de reais, mesmo numa numa negociata, e não vai ter nenhuma prova? Tem que ter uma prova. Se você não tem nada para provar, você nem denunciar pode. Tá aí, ó. Mais recentemente houve aí uma intimação de 100 e tantas pessoas, né? Alguns foram presos em prisão provisória, até porque não pode mais, a tal de coercitiva está proibida. E ninguém denunciou o governador. Em 101 palavras do próprio governador, em 101 pessoas que foram lá para prestar depoimento, ninguém entregou ao governador. Ninguém falou, não, o governador, ninguém falou nada. Um falou de um, falou do outro, tal. Não se sabe o que se falou, mas o governador sabe. Então é por isso que eu fico com o pé atrás com essas investigações, principalmente depois que o Bolsonaro assumiu. Assumiu e já teve que recuar da sua proposta mais consistente de campanha eleitoral, que foi combater a corrupção. Ele já teve que recuar. Ou não? É claro que teve. Essa denúncia do filho dele, agora tem um outro filho também, na mesma denúncia do tal de rachadinha e tal, isso aí tirou o sono do presidente. O presidente não tem nada a ver. Pelo menos não tem nenhuma investigação, não tem nenhuma denúncia dirigida ao presidente. Mas tem o filho dele. Complica. Filho é sangue, né? Ainda mais o filho que é político, como ele, que se elegeu senador da República. Filho que é político, que é vereador. Então o Bolsonaro já recuou. Não adianta eu querer dizer, ele já recuou. Essa decisão do Toffoli de impedir o COAF, Receita Federal, BNDES, Banco Central, de fornecer elementos para o Ministério Público, tá? Isso aí está na cara, né, que foi um recuo do presidente da República. Essa insistência do Flávio Bolsonaro, que está fazendo corpo a corpo lá no Senado para impedir a criação da CPI da toga, é demonstração clara de que o presidente está recuando. Recuando quando tenta desmobilizar a Secretaria, o Ministério de Justiça e Segurança Pública do Moro. Tudo isso mostra que há uma tendência ao esvaziamento das investigações. Tem corrupto no Brasil? Tem. Tem ladrão no Brasil? Tem. É o que mais tem. Mas você, para fazer isso, tem que ter uma investigação isenta. Para não prender um ladrão no lugar do outro. Ou para não prender uma pessoa que é inocente no lugar de um ladrão. Ou para não prender um ladrãozinho no lugar de um ladrãozão. Agora, o que se vê na Lava Jato principalmente, é que a operação se transformou num partido político.
nos interesses de um grupo, né? Para conspirar contra um outro grupo. Então eu não posso. Eu tenho que ficar com o pé atrás, né? Para não cometer também a mesma injustiça que pode ter sido cometida aí pelo afogadilho, né? Da operação com que foi feita, com que está sendo feita a Operação Lava Jato. E os vazamentos que estão aí, que o pessoal desmente, mas não impede que continue sendo os vazamentos do Telegram, do Intercept Brasil. Tá aí, sai todo dia. Já virou rotina. Até já não tem a mesma repercussão que teve no começo. Mas tá aí, tá saindo todo dia. Você lê Folha de São Paulo, Ele é País, o Intercept Brasil, os órgãos, né, que se prontificaram a dar divulgação, você vai ver, vai encontrar exatamente isso. Bom, mas eu vou encontrar o caminho de casa, tá? Muito obrigado a você, muito obrigado a você que compartilhou, você que mandou mensagem, você que assistiu o programa pela Via Morena, pela tvdob.com.br, pelo Facebook, pelo YouTube. Muito obrigado mesmo. Bom fim de semana e até o próximo programa. Tchau, Pica-Pau.